a economia da cultura no Brasil. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é a economista Ana Carla Fonseca, que ela é da Garimpo de Soluções. Participa desta entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutora Ana, um pouquinho antes da gente entrar no teatro e nos museus, eu queria que o Beto, a gente concluísse essa questão do cinema. A questão do cinema é muito estratégico, né? Porque nós não estamos falando de qualquer economia, uma economia de grande porte internacional. É uma experiência que nós não podemos esquecer da Embrafilme. Quando ela existia, o Brasil chegou a ter, o cinema brasileiro chegou a ter 40% do mercado. Hoje nós estamos aí lutando contra a invisibilidade. Só 8% dos municípios têm sala e o nosso povo quase não vê, com raríssimas exceções, o cinema brasileiro. Ainda é muito doloroso falar da Embrafilme, mas não é uma experiência a ser repensada? Eu acho que é doloroso, com certeza, né? A gente deixou marcas profundas, como você bem colocou, mas eu acho que a gente poderia aprender muito com essa experiência e talvez fazer um modelo que fosse bastante adequado aos nossos dias. Você disse uma coisa muito, muito poética, com outras palavras, porque os profissionais do audiovisual costumam dizer que o audiovisual é o espelho de uma nação, né? Se a gente se olha no espelho e vê refletido outra pessoa, é essa outra pessoa que a gente é o que quer ser. Então, o papel estratégico do audiovisual, de toda a cultura, mas do audiovisual, é de fato crucial, né? Porque ele acaba envolvendo, ele transmite desejo por produtos, por serviços. Todo mundo torcia contra os russos, né? Ninguém conhecia um russo, mas todo mundo torcia contra os russos, todo mundo torcia para o James Bond. A gente vai introjetando isso. Em São Paulo, eu fico estarrecida, porque a gente vê muita gente andando com 4 de julho ou 14 de julho, mas o 9 de julho a gente não vê. Então, assim, são questões que a gente vai se tornando muito mais o outro. E aí, de fato, pensar em um novo modelo que possa recuperar algumas questões tão absolutamente identitárias e econômicas, entendendo que esse é um setor econômico também, ou seja, é a favor da cultura, não é contra esse reconhecimento. Eu acho que a gente pode tentar minimizar um pouco essa imagem no espelho tão distorcida, né? Agora, a senhora citou aí 2 experiências de passagem, uma da Argentina, onde há uma presença do poder público, né? E no caso da França é muito interessante, porque se nós analisássemos até em outros ramos da economia, né, que o Olival é um especialista aqui, teríamos que chegar à seguinte conclusão: um grande país como a França, que fez a sua acumulação de capital e tal, ele não se dá o luxo de não ter alavancas de proteção do seu audiovisual. E o Brasil, que ainda não fez essa acumulação de capital, muito menos na economia cinematográfica, ele se dá o luxo de não ter defesas. Ele entrega o seu mercado. Exatamente. E ficamos, vejo aí os cineastas a lamentar, mas não há mecanismos de defesa. Por que não pensar neles? Aí é interessante também, né? Porque, como mesmo decorrência desse acordo, curiosamente a França criou uma taxa, percebendo que entregaria de bandeja sua distribuição, porque não tinha escolha entre a Cruz e a Caldeirinha, ela criou uma taxa sobre o filme estrangeiro que chegasse à França. Essa que a Argentina taxa, também tem, né? E a Alemanha, várias coisas. A taxa convertia-se para um fundo que é um dos fomentadores da Cinemateca Francesa, que é a fomentadora de cinemas franceses por excelência. Então, o que a gente percebe é que nesses países há uma percepção muito clara, desde sempre, de que quando a gente fala de audiovisual não é simplesmente uma questão identitária, por mais obviamente importante que isso seja, mas é também como um setor econômico e é como um setor econômico de propulsão a outros. Eu acho que essa equação no Brasil ainda não está muito bem resolvida. A gente costuma falar do audiovisual como um setor cultural, que o é, claramente, mas não como um setor econômico. E para alguns, essa questão de associação entre economia e cultura seria em demérito da cultura e não a favor dela. Eu acho que esse clique que a gente precisa fazer é começar a perceber que quando a gente trata alguns setores culturais como setores econômicos, a gente consegue suprir alguns gargalos e dar-lhes mais visibilidade, dar-lhes mais sustentação do que tem hoje, né? E isso com o cinema é muito claro também. Fala um pouquinho de outras formas culturais, o teatro, por exemplo, e salas de concertos. Quer dizer, também a gente nota um certo encolhimento nos teatros, nas salas de concerto. Quer dizer, tirando São Paulo, Rio de Janeiro, quer dizer, o resto um pouquinho, a Bahia, que tem um pouco de tradição nessa área de teatro, quer dizer, o resto vai muito meio claudicante. Quer dizer, como é que a senhora analisa essa questão?
Então, é interessante porque justamente esse setor das artes do espetáculo foi o que motivou o surgimento da economia da cultura. Ela não surgiu por querer da economia, ela surgiu por querer da cultura. E surgiu na década de 60, quando algumas fundações que atuavam em Nova York começaram a ficar muito ressabiadas porque percebiam que o orçamento que investiam nas salas de concerto, nos teatros, nem sempre bastavam, ao passo que outros setores da economia se viravam muito bem com aqueles orçamentos que elas dedicavam a eles. E contrataram 2 economistas para se dedicarem a esse assunto e explicarem esse mistério. E eles chegaram à conclusão de que nessa década de 60, na qual havia muito aposta de tecnologia e economia, eram criadas vantagens de produtividade para os setores que se beneficiavam de tecnologia e não era criada a mesma vantagem para os setores muito intensivos em mão de obra e não tão em tecnologia, que é o caso em especial dos espetáculos, como concertos, teatro, circo e afins. Esses setores dentro da economia, por um lado, são fantásticos para quem tem uma pauta voltada à inclusão e geração de emprego, porque são muito absorventes em mão de obra, mas, por outro lado, precisam de considerações especiais dentro da economia como um todo. E eu acho que essa consideração especial, em parte, explica o porquê dos números que você levanta. Então, onde eles são tratados como setores econômicos, também a cidade de São Paulo é claramente isso, né? São setores econômicos com uma presença e um impacto importante, eles conseguem vicejar. Em outros locais onde eles são considerados simplesmente pelo prisma cultural, eles acabam não tendo a mesma força de diálogo para, inclusive, ter novas verbas públicas, privadas, ou investimento de prioridade das pessoas em tempo ir ao teatro, como seria desejável. Então, a gente, de novo, quero crer que, lançando um olhar mais econômico, a gente consiga minimizar esses problemas. Como a senhora avalia a situação dos museus no Brasil no que toca à formação e manutenção de acervos e a capacidade de atrair público? Nós temos alguns dados aqui separados por região que são interessantes para comentar. Por exemplo, na região sudeste nós temos 964 salas de museus, né? Museus. Já em segundo lugar fica a região sul com 715. Em terceiro lugar a região nordeste com 532. Em quarto lugar a região centro-oeste com 172 e por último a região norte com 113. Qual é a avaliação que se pode fazer disso? Então, primeiro eu sou muito reticente em trabalhar com dados regionais, porque a gente tem enormes disparidades dentro das regiões. E quando a gente analisa, por exemplo, os dados dos museus, a gente percebe uma concentração muito grande em algumas cidades e dentro de um mesmo estado, muitas vezes uma concentração na capital, que é desproporcional frente a outros estados. Então, se a gente tivesse tempo, inclusive, de descer esse detalhamento, eu acho que talvez para alguns estados, para algumas regiões, esses dados parecessem ser diferentes do que são apresentados em termos regionais, como via de regra são nos relatórios oficiais. Eu acho que desde a criação do IBRAM, a gente tem um novo olhar sobre os museus. Eu participo, inclusive, voluntariamente de um grupo de discussões muito voltado à questão da capacitação, à economia dos museus, ao impacto econômico, ao seu entendimento sobre outras vertentes, que não é do museu tradicional, que era aquele muitas vezes associado para os jovens, em especial um acervo de pó, né? Agora a gente está começando a perceber que o museu é uma questão viva, né? O museu não é algo que está estanque. E essa relação com o público passa a mudar também. A gente vê isso desde propostas de projetos de vários museus sendo desenvolvidos até museus que nascem como propostas diferentes, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa ou o Museu do Futebol. A Língua Portuguesa é fantástica. É maravilhoso. Deu uma aula de como monta um museu bem sucedido, né? É verdade. E surgiu de uma parceria público-privada, né? Ele é administrado pelo setor, por uma ONG, né? Por uma OSI, uma OS, uma organização social, com verbas públicas, mas tem complementações privadas. Eu acho que esses modelos, no final, conseguem resolver ou pelo menos minimizar vários desses gargalos que nós enfrentamos. Se nós continuarmos pautados por uma política de o Estado, tudo deve financiar, a gente não vai resolver nada, porque o Estado não vai ter cobertor para todo mundo. Se nos pautarmos só sobre uma lógica de lei de incentivo tão pouco, em especial no momento em que nós viveremos, eu acho que esse é um ponto muito relevante, de todos os olhos voltados para o esporte, ao mesmo tempo em que a gente mexe na Lei Rouanet, diminuindo os percentuais, mas não diminui o percentual da Lei do Esporte. Então, no momento em que, teoricamente, a cultura precisaria ter um incentivo, ela acaba tendo uma rasteira. Eu acho que essas questões, juntando público e privado sozinho, nenhum dos dois vai resolver nada. Ou a gente junta esforços, ou a gente vai continuar na sinuca em que se encontra, né? Pegando esses exemplos, por exemplo, a senhora deu 2 exemplos aí, quer dizer, deu um exemplo forte, que é, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, ali fica na Estação da Luz. E em frente você tem a Pinacoteca,
também. Quer dizer, esses dois museus, para tomar como exemplo, eles são rentáveis, ele atrai gente demais, claro, né? Quer dizer, dá para se viver, o museu viver dos seus próprios recursos? Então, é difícil você ter um museu no mundo que seja sustentável, ou seja, um museu que pague suas contas, para a gente colocar sustentabilidade nessa ótica. Um dos museus mais visitados, mais emblemáticos do mundo é o Guggenheim de Bilbao, que consegue 75% de verbas próprias. Ele continua precisando de 25%. Porém, a contribuição que esse museu dá à economia local é muito maior do que aquela que ela gera como sustentabilidade própria, porque ele é um polo de atração turística e os turistas ficam em hotel, tomam táxi, comem em restaurante, tomam um cafezinho, compram lembranças, então eles mexem com a economia. É um polo também de formação de mão de obra, porque muitos entram como estagiários e saem como gestores e curadores de exposições. É um contribuinte fiscal também, porque ele acaba contratando serviços e produtos. Essa soma a gente não faz. Esse impacto econômico do museu, infelizmente, no Brasil ainda não é feito, ou é muito pouco considerado. Se nós fizéssemos essa conta, aí eu acho que nós poderíamos ser muito mais enfáticos e dizer que sim, o museu é sustentável. Mas com a pauta que nós temos hoje, de ver se ele gera ou não recursos suficientes para cumprir o seu orçamento, desconsiderando toda a contribuição que não é medida, aí a gente fica numa situação complicada para defender o orçamento dos museus também, né? Mas para a gente chegar a essa conta aí, que faça também um cálculo da presença, que é isso que importa, né? Que o grande massa do povo pudesse frequentar os equipamentos de cultura, né? E no Brasil isso é muito baixo. Como é que a senhora avalia aí a sua expectativa sobre o Vale Cultura? Ele vai realmente resolver esse problema de democratizar o acesso do povo aos bens culturais? Do ponto de vista da economia, o Vale Cultura é certamente muito bem-vindo. Primeiro explica para o nosso público o que é o Vale Cultura. O Vale Cultura é uma proposta de criação de um vale, muito inspirado também no Vale Transporte, em outros vales que a gente conhece, e que terá um desconto em folha e dará a cada pessoa que o receber a possibilidade de comprar R$50 em cultura. Então, do ponto de vista econômico, da economia da cultura, ele é muito bem-vindo porque qualquer aporte de recurso vai cair nessa cadeia e vai movimentar o motor. Do ponto de vista da política cultural, ele será tão mais ou menos efetivo nessa proposta de promover a democracia de acesso à cultura, conforme ele tiver usos específicos. Se ele for criado de modo que eu possa comprar qualquer coisa em cultura, ou entendida como cultura, entretenimento, para a gente não entrar nessa discussão em glória, sem um direcionamento de política pública, eu acho que a gente não vai resolver nada. Porque se eu usar o meu Vale Cultura para comprar DVD do Big Brother ou revista Caras, eu acho que não vai adiantar. Mas se a gente tiver um direcionamento de política cultural muito bem elaborado, daí sim eu acho que a gente pode começar a resolver vários desses enredamentos que acabam nos aprisionando dentro dessa ótica de uma distribuição cada vez mais engargalada, porque a demanda é muito pequena, né? Vamos falar um pouquinho dos benefícios já existentes, principalmente os benefícios fiscais. No Brasil existem alguns benefícios fiscais à produção cultural, como isenção de imposto na importação de papel destinado a livros e revistas, não tributação na importação de equipamentos sem similar nacional para TVs abertas. Quer dizer, até onde se pode ir com esse leque de benefícios fiscais e de outros tipos de benefícios para estimular a cultura? Todos esses instrumentos são instrumentos de correção de mercado, né? Porque se a gente tem uma produção muito grande, uma distribuição menor e uma demanda menorzinha ainda, fica muito difícil a gente não ter instrumentos que corrijam essas distorções. Mas eu acho que a gente poderia criar outro leque de benefícios complementarmente a esses, ou até ponderando o que é investido em cada um deles, que seriam, por exemplo, benefícios fiscais voltados ao produtor. Por que eu digo isso? Porque em alguns países como Irlanda, Alemanha, vários outros, dependendo do tipo de trabalho da pessoa, ela tem isenções fiscais. Se ela trabalha com arte contemporânea especial, e às vezes não é nenhuma questão de você abrir mão ou criar um novo incentivo, mas você entender a peculiaridade do trabalho desse artista ou desse criador e perceber que se ele trabalha com audiovisual, ele lança um filme em um ano, ele fica 2 anos sem receber depois, porque ele está trabalhando num novo filme que será lançado depois de 4 anos, quando ele recebe no primeiro ano, ele bate nos 27,5% de imposto de renda. Se esse recebimento fosse diluído ao longo de 3 anos, porque na verdade é o recebimento dele diluído, ele provavelmente não chegasse aos 27,5%, chegasse aos 15%. Então, até para a gente poder ter uma consideração fiscal que não exigiria que a Receita abrisse mão, inclusive, de recebimentos, mas que fomentasse um agente econômico que é o criador, a gente precisa saber quem é esse criador, quantos são, qual o tipo de recebimento, e a gente volta ao gargalo que a gente tem, que é a carência de números, né? A carência de dados. O direito autoral e a pirataria. No próximo bloco, aguarde.